Hoje em dia, quase ninguém se arrisca a ficar muito tempo no sol sem passar antes uma boa camada de protetor solar. Por medo de câncer de pele ou envelhecimento precoce, as pessoas deixaram de passar horas em busca de um bronzeado perfeito. Mas, ao encará-lo como vilão e fugir dos banhos de sol, o brasileiro deixa de assimilar a vitamina D, que protege o organismo humano de uma série de doenças autoimunes e da fraqueza dos ossos. Para discutir esse assunto, participa do Palavra Aberta o deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, autor de um projeto de lei em análise pela Câmara que busca garantir intervalos semanais aos trabalhadores durante a jornada de trabalho para exposição ao sol. Eu sou Fabiana Mello e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio e eu gostaria que o senhor explicasse, então, 15 minutos de exposição, 3 vezes por semana e qual o horário que é o melhor? Primeiro, eu te dizer que você fez uma síntese perfeita. Quase não precisaria falar mais nada. Isso. Mas nós estamos estudando isso já há alguns anos. Temos uma literatura farta, informações sobre a situação do Brasil no planeta. E hoje temos absoluta convicção de que se todo brasileiro voltar a tomar sol de uma exposição sensata, adequada, no máximo 15, 20 minutos, 3 vezes por semana, nem precisa ser todos os dias, nós faremos uma reposição da vitamina C no seu sangue, que é o que hoje nós registramos, exatamente o contrário, existe quase uma epidemia de hipovitaminose D na população brasileira. É isso que nós precisamos reverter. E quais são as principais doenças causadas pela ausência de vitamina D? Nossa avaliação é que a vitamina D é essencial para todas as células do organismo humano, dos organismos vivos, até dos animais. E participa da elaboração de quase 10% de todo o código genético. Hoje nós temos informações adicionais de que participa desses sistemas, mas particularmente do sistema imunológico. Se a pessoa tem durante um longo período, inclusive durante a sua gestação, amamentação, dosagens baixas de vitamina D, ele é mais predisposto, mais propenso a ter doenças autoimunes. Então, no sistema imunológico, nós podemos ter mais tumores, mais infecções, mais tuberculose, mais hepatites e principalmente doenças autoimunes, que é um sistema de agressão contra o próprio organismo do ser humano. E são doenças que custam alto ao sistema de saúde, ao Sistema Único de Saúde em termos de tratamento, de medicação. Além de político, eu sou médico e eu voltei a trabalhar cientificamente e clinicamente exatamente no tratamento de doenças que na nossa avaliação são causadas por deficiência de vitamina D, só na esclerose múltipla, que é uma doença extremamente grave do sistema neurológico. O gasto do Brasil é em torno de 350 milhões de reais por ano, com 35, 38 mil pacientes sofrendo dessa doença. Na nossa experiência, com o tratamento de vitamina D é possível reverter completamente esse ataque do sistema imunológico ao corpo e, inclusive, curar esses pacientes. Agora, ao que o senhor atribui, então, essa hipovitaminose D na população? O senhor acredita que, de um lado, houve uma conscientização maior em relação ao câncer de pele nas últimas décadas, aos malefícios de uma exposição prolongada, a disseminação do uso do protetor solar e então a população passou a fugir do sol? Foi isso que aconteceu? Essa é uma longa história. Eu diria que todo o século XX teve uma série de acontecimentos em relação ao sol e ao ser humano que fez com que uma verdadeira neurose tomasse conta do mundo. Não é só no Brasil. Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. As pessoas só saem de casa com um protetor solar. Mas é comprovado que faz mal, né? Que o acúmulo faz mal. Mais ou menos. Primeiro que não é o acúmulo, eu diria que é uma incidência prolongada. Por exemplo, o melanoma, que é o câncer de pele mais famoso, sol e vitamina D protegem contra o melanoma. O que produz câncer de pele são os outros tumores, chamados de não melanomas, e se você tiver uma exposição contínua e insensata, ou seja, não correta, não adequada. Por isso que nós sugerimos que nós nos afastemos dessa neurose radical contra o sol como grande vilão, produtor de doenças, e possamos permitir que as pessoas se exponham pelo menos 15 minutos, 3 vezes por semana. Essa é a proposição que nós estamos apresentando. E como está o projeto, senhor? Em que situação está o projeto?
Olha, o projeto, além disso, dessa proposta para o trabalhador, para o aluno, para o estudante, para os pacientes em hospitais, para os presos em penitenciárias, o projeto tramita com uma inclusão de um artigo que, se não for possível a exposição ao sol, queremos também incluir a vitamina D no sistema lácteo do Brasil. Leite, queijo, margarina, produtos que a indústria já começa a estudar. O senhor acha que há uma possibilidade de resistência da indústria da área patronal, do sistema patronal, em relação a esses intervalos? O senhor acha que podem alegar que isso pode encarecer a mão de obra, custo Brasil? Primeiro, nós teríamos que convencer a medicina, ou seja, os sistemas que articulam o pensamento médico no Brasil, compreender que o exagero em relação ao combate ao sol está prejudicando a população, reduzindo a sua dose adequada de vitamina D. Quando o senhor fala classe médica, são os dermatologistas, no Basicamente, caso. os dermatologistas. Ou seja, nós queremos essa exposição sensata, é possível, eventualmente, chegarmos a algum acordo. O setor empresarial, nós temos trabalhado com algumas empresas para fazerem o teste antes da aprovação desse projeto, para mostrar que num sistema de rodízio, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ou seja, é possível uma flexão para que essa exposição possa acontecer, porque nós temos certeza que o impacto sobre a saúde da população pode ser muito contundente, algo relevante, para que haja uma contrapartida desse esforço do setor empresarial para que os trabalhadores possam voltar a tomar sol. Porque, no caso, não seriam novos intervalos, né? Os trabalhadores já têm direito a intervalos, várias categorias têm direito a intervalos durante as jornadas de trabalho. Seria uma questão de ajustar para que esses intervalos fossem usufruídos ao ar livre. É uma adaptação. Imagina a população grande hoje que trabalha na área de escritórios, de serviços. É muito fácil você, num rodízio, permitir que essas pessoas possam sair 10, 15 minutos de sol, é muito pouco. Ou então durante a hora do almoço. O almoço é um momento muito bom, ou seja, o raio ultravioleta, que é o que produz a fotossíntese na pele, pode ser um horário adequado para você somar a refeição à exposição ao sol. É algo que, com muito bom senso, com jeitinho brasileiro, isso é possível de ocorrer. O senhor mencionou os estudantes. As escolas já possuem a prática desportiva, ou seja, normalmente as crianças e adolescentes já praticam atividade física durante o turno escolar. O senhor acha que essa atividade já não é o bastante para que elas tenham exposição ao sol? Cada vez menos. Você sabe que o Brasil está entrando na linha da obesidade máxima. É a importação dos equívocos alimentares dos Estados Unidos. Então, além desse problema alimentar, hoje cada vez menos a população faz atividade física. A educação física nas escolas deixou de ser uma matéria importante, estratégica, e muitas escolas hoje têm quadras cobertas. Então, além de fazer, às vezes, educação física nas salas de aula, com quadras cobertas, a exposição ao sol, as crianças e a juventude têm diminuído bastante. E como é que tem sido a receptividade entre os deputados aqui na Câmara? Em primeiro lugar, muitas vezes é tratado como uma questão folclórica. Como é que você vai pedir que as pessoas tomem sol? É natural, está à disposição, é grátis, mas essa neurose impede efetivamente que isso aconteça. Eu sinto uma simpatia muito grande, eu tenho conversado com muitos deputados, alguns deles têm feito o exame de sangue para provar que a maioria tem hipovitaminose D. Eles se surpreendem com o resultado? Se surpreende, porque não é de se imaginar que essa população tem uma certa condição para se proteger ou para tomar complexo vitamínico, não tenha se preocupado com isso até agora. Inclusive, médicos aqui da Câmara, nós detectamos hipovitaminose D. Mas nós distribuímos um livro que é um bom resumo de tudo que tem se estudado no mundo. Eu acredito que o projeto, com muito bom senso, ele pode avançar nas comissões e até ser aprovado. E a reposição, né? Se não houver a possibilidade da pessoa se expor ao sol nesses intervalos, a reposição por complexos, ela supre a carência de vitamina D? O complexo não. Hoje o complexo no máximo tem 400 unidades. Eu fiz a comparação com você, 15 minutos a 20 minutos de sol em horário adequado pode produzir 10 mil unidades pela pele. Imagina esse comparativo. Qual a necessidade diária? Na nossa avaliação, 10 mil unidades diárias, 3 vezes por semana, seria suficiente.
A recomendação médica no Brasil são 400 unidades, alguns radicalismos dão 1.000 unidades, a nossa avaliação é muito aquém daquilo que as pessoas precisam. Então, nós recomendamos hoje acima de 5.000 unidades, que pode ser substituído pelo sol ou ingestão oral. Deputado Walter Feldman, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra Aberta. Boa sorte com o projeto. Obrigado. Obrigada também a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara. E até uma próxima oportunidade.